Mais uma apresentação aqui na trilha de arquitetura, case da Pague Menos, de Omnichannel. Vou chamar aqui meu amigo Bernardo Neves para fazer a introdução. Valeu. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Dá para ouvir? Dá para ouvir, tá bom? Então, pessoal, me apresentando primeiro, me chamo Bernardo, eu sou arquiteto de aplicações aqui na Vetex. Hoje a gente vai trazer aqui no palco para vocês um caso da Pague Menos, como o Demetrios falou. A Pague Menos é uma empresa do setor farmacêutico, como imagino que muitos de vocês sabem. Então, vocês imaginam o desafio que eles tiveram na pandemia, né? É uma empresa, além disso, com mais de 1.000 lojas ao longo do Brasil. Então, assim, vocês podem imaginar a demanda por remédio, demanda por máscara, demanda por álcool gel. Deve ter sido uma loucura para eles, assim. Então, é um case aqui de omnicanalidade da Vetex muito grande. E aí, por isso que a gente achou bem legal ter esse palco aqui hoje. E para isso eu queria chamar aqui a Samantha. A Samantha é a gerente executiva da Pague Menos. E a gente vai contar um pouquinho para vocês de como é que foi isso. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer aí ao Bernardo o convite aí da Vetex, né? Parceira forte, que ajudou a gente a passar por esse processo. Realmente, não foi fácil passar pela pandemia para o varejo, principalmente por varejo farma. A gente teve aí que se reinventar durante esse processo, com muitas limitações, e eu vou compartilhar um pouco do que foi a nossa experiência aqui com vocês. O Bernardo aí já apresentou, né? Mas o meu objetivo aqui com vocês é compartilhar principalmente a nossa experiência no varejo, mas eu venho da indústria. A indústria ela é mandatória, né? Ela não precisou se reinventar tanto quanto o varejo. O varejo ou se reinventava na pandemia ou não passava por ela, como ocorreram com muitos varejistas. Então, a gente teve um cenário aí bem diferente e eu queria compartilhar 4 tópicos principais, assim, para trazer para vocês a nossa experiência. Uma experiência que só foi dolorosa, né? Não tem mudança sem dor, e que teve como suporte principal a tecnologia. É algo que a gente não tem como abrir mão hoje como varejista. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui sobre os desafios principais que a gente enfrentou. Aqui foram inúmeros, né? Eu elenquei aqui os que de fato impactaram e que a gente resolveu com tecnologia. Falar também como a gente sobreviveu a esse processo, e foi sobrevivência mesmo, foi luta, né? Foi desafio, não teve caminho fácil, mas teve muito aprendizado, e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. A nossa evolução tecnológica, nós estamos realmente aplicando o processo de transformação digital na Pague Menos. Nós estamos em construção. Nós fizemos recente, agora inauguramos o P- Lab, um prédio exclusivo para a tecnologia. Então, criamos lá o nosso universo de inovação, né? Estamos realmente investindo em tecnologia. E isso é difícil para o varejista, porque ele está acostumado com a cultura da loja física, né? De levar as pessoas... É bem assim, a gente coloca o produto em prateleira e as pessoas vão lá comprar. Como é que a gente muda esse modelo de venda? Como é que agora a gente faz a venda ativa? Como é que a gente disponibiliza novos canais? Então, tudo isso a gente teve que voltar para a prancheta como varejista e reavaliar. Principalmente como que a nossa TI, e eu estou aqui representando a TI, suportaria passar por esse processo. Fechando também, vou trazer para vocês alguns resultados que a gente obteve em 2021, que a gente já viu que é fruto desse processo de transformação. Essa jornada Omnichannel, como muitos aqui conhecem, é uma jornada super difícil, né? A gente tem legados que estão lá no nosso parque, que a gente não pode simplesmente jogar fora ou substituir da noite para o dia. Então, tem desafios aí que a gente vai passo a passo, né, vencendo e transformando. Então, é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Deixa eu iniciar aqui. Basicamente, dentro da pandemia, a gente teve uma mudança de comportamento do consumidor. Ele se retraiu por receio ou passou a consumir demais. Muita gente sofreu, muito varejista sofreu com lockdown, né? As lojas fecharam. Farmácia não fechou. Para onde é que vocês acham que o pessoal ia? A gente virou shopping, né? O pessoal ia passear na farmácia. Então, foi um desafio até lidar com esse volume de gente dentro da farmácia, dentro de um modelo de restrições, né? De como é que a gente faz com que o cliente passe o mínimo possível dentro da farmácia, já que a gente está num contexto de pandemia, de saúde pública, e a gente tem uma responsabilidade em cima disso. Então, foram desafios aí que a gente passou, compartilhando aqui os principais, só para a gente discutir e contextualizar. O crescimento por demanda de medicamentos, isso foi da noite para o dia, né? Um exemplo para vocês, a própria ivermectina, que até a de cachorro sumiu do mercado, né?
Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente gera estoque? Como é que a gente faz o pedido para o fornecedor mais rápido? Como é que a gente revê nossos algoritmos para conseguir prever uma demanda que foi um boom, né? Então, e como é que a gente evita ruptura? Foram desafios que a TI teve que entender a importância dela nesse processo. A gente não pôde abrir mão, né, de se enxergar como negócio. Então, a TI realmente olhou assim, rapaz, a gente não é fim, a gente é meio. E como meio, a gente tem que prover o meio para o negócio passar por essa etapa. Né? Então, tivemos aí também desabastecimento de itens críticos. Quem aqui comprava álcool gel antes da pandemia? Máscara. Só profissional de saúde, né? E do nada chega na farmácia um desafio de, tem álcool gel em tal farmácia, vamos lá, gente, vamos zerar o estoque, né? Parecia promoção, vamos zerar o estoque. Então, é um desafio muito grande. Antes a gente entregava de moto. Só que as pessoas passaram a fazer pedidos maiores com medo do desabastecimento. Como é que a gente passa por esse processo? Como é que a gente revê o nosso modelo de entrega, por exemplo, para passar por essa demanda? Né? Então, a gente passou alguns desafios aí. A baixa tolerância também, muita gente perdeu entes queridos. Nós estamos falando de um problema de crise mundial. Muita gente perdeu entes queridos, estavam menos tolerantes. E aí eles dizem assim, olha, gente, seu pedido vai atrasar por 2 horas, porque a TI disse que o seu pedido está preso. Mas a gente já abriu um chamado, viu? Não se preocupe, em breve ele vai chegar para você. Não tinha espaço para isso mais, né? Ou então o negócio ligava, estou aqui com o cliente na loja, preciso, o estoque não está dando baixa. Abre o chamado, não é assim que a gente faz na TI? Na pandemia a gente podia fazer isso? Não. A gente tinha que atender, era responsabilidade social. Né? A farmácia virou o centro da interação entre as pessoas. Então, foi um desafio realmente muito grande. Nós tivemos também, aí nós entendemos, poxa, as pessoas não saem de casa. Quando saem, às vezes elas vão para a farmácia para se distrair. Né? E a gente também não comporta tanta gente assim em loja. O que a gente pode fazer para atender essa demanda sem ter impacto, né? Sem ter impacto de ruptura, ou de atendimento, ou de velocidade de entrega? E aí nós olhamos, e o varejista hoje não tem mais essa opção de não olhar para os seus canais digitais. E aí houve um grande investimento em digital pela Pague Menos, que eu vou compartilhar aqui com vocês. A gente começou olhando de trás para frente. Qual é o nosso maior desafio hoje? É entregar. Mas será que a gente está entregando da forma certa? E aí a gente começou a pensar novos modelos, novas estratégias, né? Então, o que é que a gente fez? Basicamente, a gente evoluiu os nossos modelos de entrega, e aí eu vou compartilhar com vocês onde é que a gente chegou. A gente fez novas parcerias, os apps de delivery, apesar de estarem super alocados também, porque todo mundo passou a pedir tudo, né? Quem aqui não consumiu iFood, né? Não consumiu Rap, até mercantil eles passaram a fazer. Então, a gente entrou nessa concorrência também. A gente também precisa entregar. E tudo era entregue, né? Então, muitas pessoas com restrição, nosso público de clientes, a maioria ali na faixa etária, a partir dos 40 anos, se preservou um pouco mais com receio da questão da pandemia afetar pessoas inicialmente se acreditar que tinha relação com a idade, né? Então, muito mito foi quebrado durante esse processo, a gente contribuiu e nós investimos massivamente em tecnologia. É isso que a gente tem feito, né, nos 2 últimos anos. Realmente é uma transformação digital real. Vocês podem ver aí pelas mídias sociais. A gente foi a primeira rede de farma a investir aí e fortalecer os canais digitais. Colocamos Alexa, colocamos várias formas do cliente pedir. E o desafio era entregar, né? Porque a gente não perdeu venda. Na verdade, a gente teve um volume de vendas grande. Enquanto o desafio do varejista, em geral, era vender, porque a loja estava fechada, o nosso era entregar. Né? E aí a gente precisou, poxa, para a gente entregar mais rápido, o pedido precisa chegar rápido. Então, a gente começou a fortalecer as nossas parcerias. Nós fizemos a integração de todos os nossos canais via pré-venda. A partir daí, a gente começou a ter uma estratégia de unificar o que de fato a gente está pedindo, para a gente conseguir prever uma demanda, né? Prever o abastecimento. Então, conseguimos ter essa visão a partir da pré-venda. Nós fizemos aí a escalabilidade da nossa arquitetura via fila, mensageria. Saímos daquele modelo que o varejista está acostumado aqui na TI. A gente tinha até integração via tabela e passou para reestruturar. A gente olhou o core da TI. Vamos olhar, vamos fazer de dentro para fora. É assim que está acontecendo a nossa transformação digital. A nossa integração com a VTEX nos facilitou essa escalabilidade. Né? Nós criamos aí também uma estrutura de um novo app
via VTEX I/O. Então, a integração era o core, eu vou mostrar como é que ficou nossa arquitetura para vocês. Migramos para a AWS para ter maior disponibilidade, porque o nosso on-premise já estava no limite, e todo varejista sabe como é difícil esse investimento em tecnologia, né? Mas se olhou para o mercado digital e viu que era necessário fazer. E também fizemos algumas experiências e investimento forte na experiência do nosso cliente. Investimos aí em evolução do site, com o UX. Já que esse nosso cliente está em casa, o que a gente percebeu, gente? O nosso cliente ficou em casa e ele começou a ficar mais exigente. Então, a gente começou a ter reclame aqui, aberto, porque o pessoal começou a achar os problemas que até então não eram tão evidentes nos nossos canais digitais. E nós, como TI, a gente precisava dar uma resposta para isso. Retomando aqui o nosso item do nosso modelo de entrega, o que a gente fez? Basicamente, nós reinventamos a forma de entregar. A gente pensou, se a gente não pode entregar, a gente pode facilitar que o cliente venha buscar, de alguma forma. Já até que ele quer sair, né? Vamos dar um motivo, né? Porque se você ia para a farmácia, até legalmente você podia. Então, vamos dar um motivo. Então, a gente criou aí o Retire em Loja, fortaleceu. Todas as nossas lojas ficaram clique retire. Então, você comprava no e-commerce, conseguia retirar em loja, né? Não precisava esperar, ficava seu. A pessoa já ia comprar outra coisa, retirava o pedido dela. Fizemos também a ativação dos lockers, colocamos em pontos estratégicos, shopping centers, metrô, onde a pessoa podia passar e aqueles clientes que não tinham muita necessidade de interação aproveitavam e faziam esse processo forte. Fizemos também entregas para volumes maiores, que foi a giga entrega. Por quê? Porque o cara que comprava um álcool gel passou a comprar 15. Não cabia mais na moto. A gente teve que se reinventar. Trabalhamos com parcerias, como eu já falei para vocês, e criamos a nossa entrega expressa e a econômica. A expressa é assim, você está urgente, está em crise, em até 2 horas você vai receber o seu pedido. Você pode fazer em loja, se for o caso, em 30 minutos o pedido está lá, você já pode retirar. Mas se você quer receber em casa, em até 2 horas a gente vai entregar, porque a gente sabe que é um problema de saúde pública. A gente tem que entregar rápido, é necessidade. Pegamos casos da gente ter crise e o pessoal falar assim, eu estou aqui com um cliente com fralda, meu avô precisa de fralda geriátrica, eles não podem dormir sem, vocês têm que entregar o pedido aqui. E o SAC passava essa dor para nós. Chegava até a TI, gente. Ainda chega, viu? Até a TI. E a gente se comprometia com esse processo. E agora nós estamos evoluindo com o conceito aí do ISD, né? A gente está evoluindo agora para entrega ecológica. Então, a gente já está nesse modelo aqui dos carrinhos que a gente chama tuk-tuk, que são essas entregas aí de carros elétricos. Nossa, passa aí. Como é que foi essa evolução arquitetural, para a gente fechar aqui? A gente saiu, basicamente, antigamente da arquitetura de único canal, evoluímos, né, já para a arquitetura multi-channel, e na pandemia a gente viu, gente, não dá, é uma loucura trabalhar com esse volume, com tudo isso desintegrado. E aí o que a gente fez? A gente deu um passo importante no varejo, que foi evoluir para a arquitetura omnichannel. Então hoje nós temos aí um chassi de APIs, que a gente chama, né? Não é mais nem só um barramento, a nossa loja, a gente reinventou nossas soluções, trocou sistemas legados por solução de mercado, fez muita coisa nesse cenário. E como é que ficou o nosso fluxo de pedido? Basicamente, a gente usa a VTEX hoje para os nossos canais digitais para cobrir todo esse contexto. Então, nós temos aqui do nosso app, né, que a gente lançou um novo app, porque tinha muita reclamação de experiência no app anterior, e ele começou a ser muito mais utilizado. Lançamos um novo app, fortalecemos o e-commerce, e esse app foi integrado via VTEX I/O. E como é que foi a nossa arquitetura? A gente evoluiu ali para a AWS, mas criamos API para tudo, né? Até porque não precisava, não, brincadeira. Mas criamos evoluímos agora e estamos nesse passo agora de criar micro front-end. Então, além disso, nós estamos trabalhando também com a estrutura de micro front-ends. Para quê? Para que a gente entregue mais rápido, né? Entregando mais rápido, a gente consegue fazer com que o pessoal de delivery tenha mais tempo para levar até a casa do cliente. Então, TI tem que entender que não é só funcionar, tem que funcionar e funcionar bem, né? Se a gente entrega em 2 horas, em quanto tempo vocês acham que o pedido tem que estar na loja? Em 15 minutos, no máximo, para a gente fazer separação, para a gente faturar, para a gente conseguir colocar isso na casa do cliente. Então, essa é a responsabilidade que a gente tem que ter como tecnologia. E aí, como é que é o nosso processo? A gente trabalha com a VTEX ali na nossa camada mais externa. O nosso app ele é nativo, mas por trás ele consome VTEX. Então,
via Vetex I/O, né? Nós temos todos esse processo, integramos via API, colocamos tudo em mensageria, que eu aconselho para vocês aí trabalharem com filas para a gente ter escalabilidade. E no final, a gente manda esse pedido aqui via pré-venda para a loja física, trabalha a separação e a entrega dele, né? Dependendo do volume e do tipo de entrega que o cliente escolheu, não é mais a gente que diz como entrega, é o cliente que diz como quer receber. E nós demos um cardápio para ele escolher, certo? E assim a gente faz. E por último, a gente entrega para o nosso cliente. O que é que a gente coletou, né, basicamente aí em 2021 com a Covid? Rápido isso aqui. Nosso dígito cresceu 83%. Então, assim, não foi só o volume de pedidos que cresceu. A gente entregou, né? A gente entregou e evoluiu. Nós tivemos um crescimento de vendas aí de 10%, enquanto o período que muita gente teve queda, né? Então, o nosso dígito se transformou durante o ano 2021. Nós tivemos também aí crescimento do nosso EBITDA, tivemos também uma abertura de mais 80 lojas físicas. Por que a gente abriu loja física? A nossa capilaridade é super importante para entregar. Se eu estou mais perto de você, eu entrego mais rápido. Então, a loja física tem um papel importante também nesse processo. Só que a gente já tem 1.100 lojas. Imagina a gestão disso, os pedidos indo para tudo isso, né? E nós na TI atendendo o suporte, o incidente, não é fácil, né? Mas a gente chega lá. E aí, o que a gente viu como colheita? De toda essa etapa que a gente fez, a gente conseguiu ter o selo Reclame Aqui, RA1000, em 2021. E isso não é fácil para o varejista, né? Nem para nós da TI, né? O caminho é complexo, é difícil. Mas a gente conseguiu chegar lá. E era isso aí, pessoal, que eu tinha para passar para vocês, né? Fiquem à vontade aí. Sensacional, Samantha. Muito obrigado pela apresentação, foi excelente. Parabéns para você e para todo mundo da Pague Menos por ter feito esses resultados. Tenho várias perguntas para você. A primeira delas é o seguinte, você falou aqui, você focou bastante na parte de experiência do cliente, né? Vamos sentar aqui, você está muito cansado, é o dia inteiro de Vetex aí. Cara, você falou bastante da parte do cliente, experiência do cliente. Você comentou de, por exemplo, melhorar o UX do site, fazer o app, fazer diferentes formas de entrega. Eu queria que você me dissesse, se você conseguir, tipo, a principal coisa, você falou do Reclame Aqui também, né? A principal coisa que você enxerga que assim, teve um impacto muito positivo aí na experiência do cliente, que fez aumentar muito as conversões, assim. Que, na minha visão, né, assim, o setor farmacêutico, nessa época de pandemia, as pessoas iam desesperadas de comprar, né? Queriam comprar álcool gel, máscara, e aí não estavam tão ligando assim para preço, de repente, porque só queriam que chegasse logo em casa. E aí vocês focaram bastante na experiência do cliente nesse sentido. E eu queria que você me dissesse a melhor coisa que vocês acham que vocês fizeram nessa evolução aí pandêmica para melhorar a experiência do cliente que teve mais impacto, assim. Eu acho que a gente teve dois pontos muito fortes, né? Primeiro, da possibilidade do cliente ir retirar. Isso foi um impacto, assim, que cresceu muito. Hoje representa um percentual muito elevado das nossas vendas. E o segundo ponto mais importante foi o lançamento do novo app. Era uma queixa do nosso cliente e a gente fez isso em tempo recorde, né? Assim, entendeu que não dava para reinventar a roda, então integramos com a Vetex, mas fizemos a cara da Pague Menos ali na interface. Né? A gente conhece o nosso cliente, então acredito que foram os grandes diferenciais e as evoluções tecnológicas, né? A gente refez toda a nossa base estrutural, migramos para a nuvem, tudo isso fez diferença, só que o que o cliente percebe mesmo é a minha experiência com o novo app e eu poder escolher onde eu quero pegar. Não, perfeito, perfeito. E eu acho que isso é legal que você falou de fazer um app completamente personalizado, vocês entendem o cliente, né? E acho que a Vetex provê isso, né? Ela provê as APIs e você consegue construir da forma que você quiser. Sim. Eu acho que isso é bem positivo também, assim. A outra pergunta que eu tenho é o seguinte, o cliente, imagino que nessa entrega expressa, né, de até 2 horas, assim, ele quer acompanhar o pedido a cada segundo, né? Assim, ele quer saber onde é que está o pedido, porque se ele pediu em menos de 2 horas, é alguma urgência, alguma emergência que ele quer. Vocês usam alguma solução de tracking desse pedido? Assim, o cliente sabe onde é que está exatamente o pedido, conta onde é que ele está, tipo, que nem funciona, por exemplo, no Uber, né? Um carrinho, enfim, como é que vocês fazem para esse cliente saber? Esse é um desafio gigantesco. A gente está vencendo esse desafio. Já vencemos algumas etapas, a gente já consegue dar viabilidade ali, até quando a gente faturou. E estamos agora em etapa final aí, né? Que eu acho que é super importante para qualquer varejista dar essa visibilidade, mas a gente consegue mostrar hoje no app, consegue mostrar no e-commerce, e a evolução aí é notificar e trazer uma experiência melhor. Mas é algo que está, sim, muito forte no nosso radar e está em constante evolução. Não, bem legal, bem legal. Eu acho que realmente isso melhora ainda mais a experiência do cliente, né? Como você falou, Sim, assim, é muito sim, importante. o foco é o cliente. E uma outra curiosidade assim, que eu queria saber, tem muitos pedidos, né, muitos remédios, por exemplo, ou sei lá, vacinas que
precisam de resfriamento contínuo, né? Sei lá, o cara precisa deixar uma temperatura X até chegar na casa dele, botar no congelador, enfim. Para esses tipos de pedido, para esse tipo de produto, assim, existe alguma entrega específica que vocês só atendem esse tipo de produto, por exemplo? Então, ele botou no carrinho aquele produto, vai ser automaticamente escolhida a entrega expressa, por exemplo, até 2 horas? Ou é aquela giga entrega? Como é que funciona isso? Vai derreter o sorvete, né? Na verdade, a gente tem... Esse produto, ele tem uma embalagem específica, né? A gente trabalha com bolsa de gel ou com aquela bateria de gel, isopor, e ele pode sair até na econômica, é só a gente entregar naquele turno. Como ele sai de loja durante o turno, pela manhã ou pela tarde, então a gente tem a possibilidade de mandar no turno, por exemplo, se ele pediu a econômica, que é durante o dia, a gente tem um dia para entregar, a gente pode entregar no turno da tarde ou no turno da manhã e garante a durabilidade do produto. Legal, legal, legal. No retiro em loja, se ele for em loja e for medicamento, a gente entrega o isopor para ele também. Só que se for sorvete, aí é um desafio maior. Se for sorvete, já era, né? Ele sai comendo já. Exatamente, exatamente. Não, legal. E aí, falando um pouco ali da parte de arquitetura que você mostrou, né? Aquela arquitetura vocês montaram, vocês já tinham pelo menos algum rascunho daquilo, né? E aí, depois da pandemia, imagino que vocês melhoraram muito, né? Que nem você falou, vocês migraram, enfim, fizeram um app aqui no I.O. Uma vez que vocês leram o pedido lá no feed da Vetex, até ele ser entregue em 2 horas, assim, o que pode dar mais de errado naquele processo ali e que vocês acham que vocês precisam melhorar ainda, que seja um gargalo ali? O que pode dar mais errado, e já entramos em sala de guerra para isso, é o pedido ficar preso. Tem status específicos que a gente desce ele da Vetex, né? Então, para vocês entenderem o desafio de tecnologia que a gente teve, a gente tinha um worker que ele não tinha monitoramento. E aí ele parava, ninguém sabia. Só sabia quando a loja reclamava, o cliente está dizendo que comprou e não recebeu ainda, porque vai por cela específico. O varejista fatura na loja, né? E aí a gente pensou, poxa, por que fica preso? Vamos entender primeiro. Refizemos essa arquitetura, mudamos para a fila, mas até essa arquitetura nova entrar em produção, a gente tinha um desafio. Não podia deixar isso continuar acontecendo. Então, qual foi o nosso contorno? Nós colocamos o worker em monitoramento, e aí, toda vida, e implantamos nele um restart automático. Então, toda vida que ele parava por algum motivo, seja infra, seja o que fosse, aquela nossa famosa gambiarra, né? Ele reiniciava automático e a fila corria. Enquanto isso, a gente estava trabalhando, o que hoje já está em produção, na arquitetura mais robusta, para suportar o volume de pedidos. Porque antes, quando era tranquilo, era pouco, ele suportava. Quando veio a enxurrada de pedidos, ele já passou a não aguentar mais como solução tecnológica. Não, legal. Eu acho que isso vai complementar bastante a próxima pergunta que eu ia fazer para você, que é o seguinte, né? Vocês têm várias lojas ao redor do Brasil e eu imagino que, por exemplo, uma pessoa fez o pedido no e-commerce de um produto, por exemplo, que alguém pode ter acabado de comprar ali na loja física e está esgotado aquele produto agora. E aí, como é que vocês fazem para fazer a transferência entre lojas ali de produto? Imagino que tem muito a ver com essa arquitetura, né? Se você puder falar um pouquinho para a gente, por favor. Alguém ganhou o hackathon ali, né? Qual é o desafio? A gente implementou também durante a pandemia, na prática mesmo, o conceito de prateleira infinita, que é um conceito no varejo onde a gente utiliza o estoque de uma outra loja para fazer uma venda. Então, o que a gente faz? O cliente comprou. E a Pague Menos tem lojas muito próximas, né? Em algumas regiões do país. O cliente comprou, chegou lá na hora, a gente não vai tomar da mão do cliente que está na loja física aquele item, né? Não deu tempo de chegar na separação. A gente faz uma transferência entre lojas, que a gente chama de prateleira infinita, e entrega esse produto, ele pode sair até da outra loja, né? E entregar na casa do cliente. Então, é estoque infinito mesmo. Então, o conceito é, independente de onde o produto esteja, a Pague Menos vende ele para você. Boa, muito bom, muito bom. Um outro ponto que eu achei uma sacada genial assim, de vocês é a parte do locker, né? Que acho que muita gente na pandemia não queria encontrar outras pessoas sem ser da família, né? Não queria ter contato com outros seres humanos, assim, principalmente ali no início. E vocês implementaram o locker ali, essa parceria. E aí minha pergunta é, vocês vão manter o locker agora, que o pessoal já está mais vacinado, que a pandemia está suavizando um pouco? Ou a ideia é agora voltar com as entregas normais, frente a frente? A gente não só vai manter, como pretende expandir, né? Foi algo que realmente pegou. E assim, é cultural. Tem produtos nossos que o cliente não gosta de ir à loja física comprar. Ele não gosta de saber que é ele que está comprando um medicamento lá para disfunção erétil, por exemplo, um preservativo. O pessoal vai lá na farmácia aí para comprar um preservativo, por exemplo, faz o quê? Compra um monte de coisa e bota lá no meio, né? Porque tem vergonha de passar no caixa. Então, o locker tira essa barreira cultural. Então, é algo que a gente viu que tem uma demanda de mercado.
Então, é super, super, super assim, aceitável dentro do mercado do varejo. Acredito que tem que investir sim. Legal, imagino que vocês botam em pontos estratégicos também, né, da cidade, assim. Sim, metrô, shopping centers, lugares de passagem. É tipo assim, eu já tenho a minha vida tão corrida, deixa eu passar ali e resolver mais um problema. Então, eu compro no aplicativo, compro no e-commerce, decido o metrô na minha estação lá, pego meu produto e vou para casa. Não tive desgaste nenhum, né? A Pague Menos foi entregar lá para mim. E eu não preciso falar com ninguém, que é muito comum também. Desde a pandemia, as pessoas também ficaram mais retraídas. Então, você não tem interação com ninguém e recebe seu produto. Legal, bem legal. Tem mais 2 últimas perguntas, prometo. Tá acabando. E aí depois a gente abre para o público. Acho que tem mais tempinho para abrir para o pessoal fazer pergunta. É o seguinte, eu queria fazer 2 últimas perguntas. A primeira é, qual é o maior desafio que você entende hoje de arquitetura técnica que vocês têm na Pague Menos que precisam melhorar ainda? A gente tem muitos. Mas a gente está evoluindo aí o nosso back-office, né? Porque a gente entende que não tem como trabalhar só o canal se a resposta não chega rápida lá, não é o melhor preço ou não calculou da melhor forma, né? E a Pague Menos tem um compromisso de rodar tudo quando for parceria e entregar o melhor preço para o cliente. Então, a gente precisa fazer isso de uma forma ágil. Então, é um desafio que a gente está enfrentando e que a gente já consegue hoje entregar. Só que eu quero entregar no mínimo de tempo possível. Então, esse desafio de experiência está em evolução. Mas eu acho que também desafios estruturais. Tirar legado, quem sabe aqui que é da TI, não é fácil, né? Substituir soluções legadas para o mercado tem barreira cultural, tem o apego, né? Mas a gente está vencendo isso porque é muito mais fácil eu trabalhar com um parceiro forte do que ficar reinventando a roda. Então, nosso desafio é ir para soluções de mercado mesmo. Eu imagino que o desafio cultural também é na própria empresa, né? Assim, agora é uma empresa totalmente mais digital, sabe? Então, Sim. As pessoas também se acostumando, cada vez mais sendo digitais, eu acho que bem legal esse ponto. E mais exigentes, né? A gente concorre com o Instagram, não é mais... nosso cliente é exigente agora. Sim, com certeza. E a última pergunta, né? Estamos no Vetex Day aqui, eu queria saber de você, o que você acha que a Vetex te ajudou vocês na Pague Menos nesse processo de pandemia aí? A Vetex é um braço forte nosso, né? Nossos canais digitais aí são suportados pela Vetex. E eu acho que o Vetex I.O., com essa cultura de APIs, facilita muito esse processo. É tanto que hoje a gente valida fornecedor assim. Vocês têm integração nativa com a Vetex? Se tem, a gente pode começar a conversar. Então, é algo que realmente para nós é pilar. É pilar. Então, ajudou bastante, acelerou. O nosso app entrou em produção rápido por conta de ser integrado com a Vetex. Eu não precisei reinventar a roda. Eu fiz um front que fosse a cara do nosso cliente, né? E integrei com a solução de mercado. Então, robustez, segurança, tudo isso ajuda muito aí. Por isso que a gente está buscando sempre plataformas fortes no mercado. Não, legal, excelente. E caso esse parceiro não tenha integração nativa com a Vetex, fale com a gente aqui, o time de App Architects aqui, estamos aqui para ajudar a construir essa integração. Eu digo para eles, se vocês não têm, desenvolvam, que o mercado está solicitando. Bom, acho que essa era a minha última pergunta. Eu queria saber se alguém abrir aí para a galera perguntar, se alguém tem uma pergunta. Tudo bem? Obrigado aí pela apresentação. Dúvida rápida. Ontem, em alguns dos fóruns aqui da Vetex, a gente ouviu o pessoal falando, principalmente em Omnichannel, de ruptura, né? Sim. Então, vocês, com toda essa arquitetura aí tecnológica e todas as ferramentas, prateleira infinita, etc., o que vocês ainda enxergam de problema com ruptura? Qual é o tamanho do desafio que sobrou em ruptura depois de tudo isso? O desafio ainda é grande, né? Eu acho que a ruptura para o varejista é o maior desafio, é o desafio dia a dia. O que a gente fez para tentar diminuir isso? A gente melhorou os nossos algoritmos que interagem com o CD. Criou soluções de pedidos direto, a loja conseguir pedir diretamente ali, quando ela percebeu uma ruptura, não esperar as rotinas padrão, a loja ser ativa e não só passiva nesse processo, né? Então, que a gente chama de pedido direto. Então, tem muitas saídas aí para esse processo, tecnológicas, né? Mas a ruptura é natural do varejista. O que a gente tem é que combater diariamente. Alguém mais? Perguntas? Fiquem à vontade aí, pessoal. Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber, porque assim, movimentar isso tudo, criar isso tudo, depende também de uma estrutura robusta de TI, né, para você conseguir. Então, como que foi o investimento da Pague Menos em TI, realmente, para desenvolver o time, para conseguir suportar e desenvolver isso tudo?
não só foi como vem sendo, né? A Pague Menos, para vocês terem ideia, ela criou um prédio só para TI. A gente chama P-Lab. Ele fica do lado da nossa matriz, mas ele é direcionado para a tecnologia, porque vocês sabem que TI a gente tem que trabalhar até cultural, né? Então, existia uma resistência no mercado de alguns profissionais de TI em atuarem na Pague Menos. Nós revertemos, hoje a gente seleciona assim, profissionais já conseguindo ter um crivo bem mais específico. Pessoas que negaram antes trabalhar com a gente, hoje pedem para fazer parte desse processo, porque a gente inovou em tecnologia, trouxe arquitetura de ponta, então a gente não trabalha mais com tecnologia antiga, como era uma realidade antes. E isso tornou mais atrativo, mas foi realmente um investimento. E para a nuvem é um investimento, né? É uma mudança cultural, você convencer que você vai pagar só por estar lá, mas a grande vantagem é estar na nuvem, você está com a escalabilidade, com a possibilidade de atender um negócio de uma forma muito mais veloz. Eu acho que foi o nosso maior investimento, foi essa transição para a AWS. Mas investimos também em profissionais, quintuplicamos o nosso time de TI, né? Então, a gente entendeu que a TI era relevante, que a TI era parceira do negócio e colocamos a TI realmente não como centro, como meio, né? A TI tem que entender isso. Ela é meio, o centro é o cliente. Então, todos nós temos que trabalhar juntos lá para atender o nosso cliente. E a gente levava, para você ter ideia, os números de negócio para a TI. Gente, esse prateleira infinita que vocês entregaram aqui, aumentou em X% as nossas vendas, ou o nosso nível de satisfação, os clientes estão elogiando lá no app. E chegou casos da gente ter crise, por exemplo, o pessoal do desenvolvimento reclamar, olha, não estão entregando no prazo, estão baixando a nota do nosso app, ficaram revoltados. Gente, a gente tem que entender que a TI é serviço. A gente está entregando no prazo? Não está, então o cliente está insatisfeito. Não é por conta da tecnologia, mas está insatisfeito. Temos que ajudar o processo a melhorar, beleza? Mas é investimento, sim, grande. Mais alguém? Mais alguém, pessoal? Acho que... Boa tarde, Samantha. Boa tarde. Felipe Fonseca, da Exalab. Você trouxe aqui rápido alguns parceiros que vocês utilizaram para o last mile ali até o cliente, principalmente no momento ali de pandemia, enquanto vocês construíam as soluções dentro de casa, como você até trouxe o TokTok e outras soluções. O que vocês ainda não entregam para esse paciente, para esse cliente que vocês gostariam de entregar? Eu acho que a gente quer entregar em 30 minutos, né? 2 horas eu ainda acho um SLA muito longo. Já pensou se tu tem um antibiótico para tomar daqui 1 hora, tu não pode comprar na farmácia, porque a gente não tem a garantia da entrega em 1 hora ou em meia hora, né? Então, eu acho que o desafio do varejista é sempre otimizar, principalmente quando se trata de saúde. Então, acho que... E a experiência também. A gente quer que a nossa compra seja sem atrito. Então, a gente fez melhorias no atrito, da jornada do cliente, mas não tem muito mais. Não dá para mudar assim da noite para o dia, né? E nem tem mudança sem dor. Então, a gente está em processo aí de evoluir tanto para melhorar esse tempo, seja com solução arquitetural, com solução de parceria, como também melhorar a jornada do cliente. Para nós, a jornada do cliente, ela incomoda diariamente. Para nós, TI também. Mais alguém? Mais alguém? Boa tarde. Eu queria perguntar como é que você geriu essa ruptura de estoque, né? Tantos canais ligados, consumindo um ou N centros de distribuição. Essa é uma parte muito complicada hoje em dia para a gente, né? Queria saber como é que você tratava essa ruptura de estoque, até para não quebrar a separação na loja, por exemplo. A gente atua com um estoque integrado mesmo. E todo mundo concorre com aquele produto, né? É uma dificuldade muito grande, mas o primeiro que pega faz a venda. E se a venda física ocorreu antes do canal digital, a gente viabiliza a entrega para o cliente através de um outro seller, de outra loja. Mas é um desafio, sim, diário. A ruptura é um desafio diário para o varejista. Bom, encerramos. Mais alguém queria fazer alguma pergunta? Tem lá, mais um. Boa tarde. Como que vocês fazem um last mile de vocês quanto à transportadora? Eu não sei se você já falou disso, eu não estava aqui no início da palestra, mas são transportadoras próprias, MEI, CNPJ. Como que vocês gerenciam isso aí na última milha? Eu vou te dizer, fácil não é. A gente tem de tudo. A gente tem desde a transportadora até
o fulaninho que precisa, principalmente na pandemia, precisava trabalhar, se reinventar, porque a loja fechou, ele resolveu entregar. Então, muitos até entregando de bicicleta, né? Então, é uma gestão bem difícil, mas a gente coloca tudo aí em ferramenta e consegue ter uma visão integrada disso, monitora esse tracking todo para entender se a gente não está tendo falha no atendimento, né? E calibra também esses indicadores aí para conseguir acompanhar e tomar decisão. Mas são micro decisões muitas vezes, porque depende muito daquele cenário, daquele contexto. Tem loja que é abastecida de barco, por exemplo. Imagina o desafio que é. Né? Então, não dá para dizer assim, tem uma receita de bolo? Não tem. O nosso cenário e o do varejista em geral varia de loja a loja. Última pergunta. Vocês têm algum problema em relação a impacto de legislação trabalhista com esse cara da última milha? Porque, por exemplo, você contrata um MEI e às vezes ele só presta serviço para você, então pode causar uma não eventualidade. E aí você tem algum tipo de processo trabalhista por parte desse motociclista? Não que eu tenha, eu não acompanho essa parte jurídica, né, mas não que eu saiba, até porque já é um modelo muito comum no mercado, né, o iFood pratica, o próprio Rap pratica, então foi algo que nasceu, né, nasceu aí igual a Uber virou rotina para nós, antigamente a sua mãe dizia, não entre no carro com estranho, né, hoje em dia a tecnologia mudou isso, do mesmo jeito a tecnologia mudou esse cenário aí de relação trabalhista também. Acho que é isso, pessoal. Acho que deu tempo. Bom, muito obrigado, Samantha, aí pela participação, pessoal. de levantar aqui. Pessoal, queria agradecer a vocês aqui, todo mundo que veio assistir. Espero que tenham gostado. Uma apresentação incrível da Samantha. Vamos curtir o resto do VTEX Day, tem muito VTEX Day ainda. E obrigado aí pela participação de todo mundo. Um grande abraço.